Bom dia, pessoal. Senhor Deus te abençoe poderosamente. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Eu hoje estava vendo um documentário, né? Quem conhece aqui o canal sabe que eu sempre cito, né, o Investigação. Gosto muito daquele canal Investigação Discovery. E estava vendo uma situação que aconteceu em 89, né? Um jovem com problemas mentais e que infelizmente ceifou a vida da sua família inteira. Avô, irmão, pai, mãe e no final ele mesmo. E eu achei interessante que ali no final daquele do documentário, né, o policial que foi atender essa ocorrência, ele disse que o cara fez uma pergunta, né? Ele falou algo interessante. Ele se levantou, ele estava acuado no meio do mato. O filho, né, que havia feito isso tudo com a família dele, ele estava acuado no meio do mato. Os policiais cercaram ele e ali ele se levantou e disse assim: "Você já pensou por que você nasceu?" E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas não sabem para que nasceram, por que estão aqui. E a Bíblia, ela dá sentido à nossa existência quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E eu não posso deixar de falar isso com você e trazer isso antes da leitura da palavra para você entender o quanto esse mundo ele está cheio, né, de violência, o quanto esse mundo está cheio de coisas que desagradam ao Senhor. Mas nós somos luzeiros no mundo, precisamos ser luzeiros no mundo. E aí a importância da nossa vida, do nosso testemunho e de sabermos o nosso propósito. Qual é o meu propósito? Deus vai te responder isso. Mas ele disse em Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sabe, se nenhum outro propósito específico, além desse, você descobrir da parte de Deus, você já tem um propósito maior. Porque o Senhor disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque a nossa tarefa agora que você aceitou ao Senhor é chamar outros, trazer outros, convencer outros. Não me entenda mal. Nós sabemos que quem convence um homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Mas, querido, o exemplo arrasta. Se as pessoas olharem para a minha vida e me virem com uma vida de vício, de bebedeira, de adultério, de prostituição, de tudo quanto há de ruim, ninguém vai querer seguir a Cristo. Não, esse Jesus do Alexandre aí eu não quero, não. Agora, se as pessoas me virem cuidando da minha família, sendo honesto, trabalhando, fazendo as coisas da forma correta, sempre aos pés da cruz, aí as pessoas vão querer, eu quero conhecer o Jesus que tem na vida desse homem. Nós precisamos fazer a diferença. Vamos fazer uma oração para pedir ao Pai que fale conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Ó Deus, que situação dramática daquela família, Deus Todo-Poderoso, que num dia só, Pai, foi retirada, meu Deus, pelas mãos de um jovem, Pai. Meu Deus, que tristeza. Tem misericórdia, livra a nossa própria família, livra a minha família, livra a família dos meus irmãos que estiverem ouvindo e lendo conosco, Pai Celestial, essa leitura. Faz a tua vontade, cobre a nossa família com a tua graça, com o teu sangue. Passa, ó Deus Todo-Poderoso, o sangue de Cristo, Pai querido, nos umbrais, ó Pai, da nossa casa. Protege, põe os teus anjos guardando a nossa entrada e a nossa saída. É o que nós pedimos. E fala conosco, Pai, porque pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Lucas 17, versículo 1. Aviso quanto aos escândalos. Disse Jesus a seus discípulos, é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Querido, olha que seriedade! Fazer tropeçar! Pensa no tamanho disso. Quando você, quando qualquer um de nós fazemos o nosso irmão tropeçar.
Eu vi uma pregação outro dia de uma pastora, a filha do Pepeu Gomes e da Baby do Brasil. Eu esqueci o nome dela, eu acho que é Sara, isso mesmo, o nome daquela pastora, daquela menina, pregadora do evangelho hoje pela misericórdia do Senhor. E ela escreveu um livro, né, que ela fala justamente sobre o não defraudar o outro irmão. Claro que ela vai falar sobre a questão que precede ao casamento, ou seja, a situação do namoro, do noivado e da santidade para alcançar depois uma vida feliz num casamento. Mas, querido, quantas vezes nós não defraudamos os nossos irmãos? E isso é uma pedra de tropeço. Então nós precisamos estar sempre alertas, vigilantes. Versículo 3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Assisti mais tarde, o nosso amigo Bruno acabou de postar um vídeo. Versículo 6. Respondeu o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Versículo 7. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo, chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comida e bebida, e depois comerás tu e beberás? Porventura agradecerá o servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. E tem crente que não sabe isso daqui. Querido, tem crente que não sabe isso daqui. Servo inútil é aquele que faz só o que o Senhor manda. Fez a sua obrigação no evangelho, pregou a palavra do Senhor, desce do pedestal, você não é nada, você não é ninguém, você é servo. Servo quer dizer escravo, escravo não tem vontade. E inútil, porque você fez a sua obrigação. Olha a dimensão do que o Senhor está nos dizendo. Temos que perdoar e essa é a nossa obrigação. Alexandre, é fácil perdoar? Não. Querido, é fácil perdoar? Não. Mas é o que precisamos fazer. Fizemos somente o que devíamos fazer. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Só uma pausa aqui no versículo 12. Vire o seu celular na horizontal, fica melhor para você ler. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ele, logo que os viu, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Versículo 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou-lhe, pois, Jesus, não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, eu quero ser esse leproso samaritano que voltou para agradecer a Deus. Que esse também seja o teu desejo, voltar e agradecer. Jesus faz algo interessante, não foram 9 que foram, cadê? Foram 10, cadê os outros 9? Só esse estrangeiro voltou, quer dizer, os outros que se achavam a última bolacha do pacote. Porque eram israelitas, eram judeus de nascimento. Você está vendo que aqui tem também uma mensagem. O agradecimento. Eles não voltaram para agradecer, os naturais da terra. Por isso aquele versículo veio para o que era seu. De fato, a salvação vem dos judeus, mas o Senhor não foi
recebido pelos seus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para nossa alegria, o endurecimento daquele povo. Para nossa alegria foi o endurecimento daquele povo. Eu até estava falando outro dia, e Paulo vai discursar sobre isso, ele vai dizer, olha, não fique com jactância, não fique com orgulho. Quem é você para se levantar contra a oliveira natural? Você, seu jambuzeiro, que foi colocado, enxertado, pelo endurecimento deles, veio a salvação para os gentios. Então nós temos que orar, por isso a palavra fala, orai pela paz de Jerusalém. Senhor, abençoa aquela nação, porque ali também há pessoas que estão descobrindo, a cada dia conversões de almas ali, que creem, que estão crendo que Jesus Cristo é o Senhor, não o Messias que eles estão esperando, mas o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Versículo 20. A chegada do reino de Deus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. Dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vades, nem os sigais. Pois, assim como um relâmpago, fuzilando de uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiro é necessário que ele apareça, que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele faz uma referência ao que aconteceu quando a mulher de Ló volta atrás e a mente, o coração daquela mulher estava lá atrás, estava em Sodoma. Versículo 33, qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Perguntaram-lhe, onde, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Aqui, algumas pessoas fizeram tentaram parafrasear esse texto com essas previsões que não aconteceram do senhor Romilson, dizendo que estão zombando dele, assim como zombaram de Noé. Querido, não confunda alho com bugalho. Noé construiu e não sabia quando. Ele não sabia quando, ele apenas foi construir o que Deus mandou para ele. E ele foi construir a arca. Ele construiu a arca. E depois a Bíblia fala que o próprio Deus fechou a arca. Crente que não lê Bíblia se enrola. Vai lá e busca. Se eu estou falando besteira. O próprio Deus fechou a arca. Mesmo que Noé quisesse abrir, não poderia. O próprio Deus fechou. E não zombavam dele como estão aqui, entre aspas, zombando de quem marca a data da volta do Senhor para tal e qual dia, para tal e qual hora. Não. Denunciar não é zombar, não é perseguir, não é falar mal. Denunciar o que está errado é apenas dizer, irmão, se conserta. Isso que você está fazendo à luz da Bíblia está errado. É o que a Bíblia manda fazer, irmão. A Bíblia manda fazer.
Tem que confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para ser sarado. Claro, eu não tenho acesso a determinadas pessoas, mas nós não podemos deixar de denunciar o que está acontecendo. O Senhor vai voltar? Sim, é uma verdade. E infelizmente há pessoas ridicularizando o evangelho por conta de figuras que ridicularizam por si só o evangelho. Capítulo lido de Lucas 17, como esse apóstolo, né? Eu nem lembro mais o nome do cara, um apóstolo que tem aí na internet, é um comediante que ganha dinheiro falando mal daquilo que ele um dia viveu. Isso me entristece tanto. Mas enfim, que o Senhor Deus salve a vida dele e ele se arrependa. Amados, aqui é Alexandre Mendes lendo a palavra do Senhor com você, pedindo a Deus que o Senhor salve e abençoe a nossa geração. O fim está próximo? Está. Quando vai ser? Não sei, querido. Não sei. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Maranata, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós não somos nada. Somos trapo de imundície. Não somos nada. Não somos melhor que ninguém. Agora, precisamos fazer o que o Senhor nos diz. Anunciar o evangelho até que ele venha. É isso. Estamos anunciando. Querida, a boa nova do evangelho é: Jesus te ama, entrega a tua vida para ele. Ele pode te curar, te salvar. A exemplo do que eu comecei falando, aquela família inteira foi destruída. Quantas pessoas têm sido destruídas, quantas pessoas têm sido, derrotadas, quantas pessoas têm sido massacradas pelo pecado, presos em vícios, na bebida, no álcool, no jogo, em tantas coisas, na prostituição, no adultério, na pornografia, em pensamentos maus. Por isso Colossenses vai nos dizer: tudo que for bom, amável, agradável, isso ocupe o vosso pensamento. Por isso Paulo vai dizer que nós temos que procurar uma transformação, uma renovação do nosso entendimento. Amado Senhor, Deus te abençoe poderosamente, que o Altíssimo tenha misericórdia de nós e nós possamos alcançar outras pessoas com a pregação pura e simples do Evangelho. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Aqui é Alexandre Mendes. Um prazer ler a palavra com você. Valeu.